Classificação de ardência. Essa aula tem classificação de um acarajé bem baiano. Liga o ventilador, que a coisa vai esquentar. Infelizmente, não tem como assistir essa aula se tu não tiver visto as anteriores, especialmente essa última, temperatura. É só clicar no link da descrição do vídeo. Eu sou a Georgia Araújo e a gotinha de hoje tem tudo a ver com o nosso tema. Umidade, elementos do clima, parte 3. Está começando o Goteira. Antes de vermos a umidade na geografia, a gente vai ter que entender alguns conceitos importantes, então presta bem atenção e qualquer dúvida volta e assiste de novo. Mesmo que tu não saiba nada de física e essa quarta lei é uma verdade incontestável, tu certamente sabe que a água tem 3 estados: sólido, gelo, líquido e gasoso, que é o vapor d'água, não a chaleira. Alguns ainda chamam um chuchu de 4º estado da água, mas isso não vai cair na tua prova. A questão é, por que a água assume essas diferentes formas? Para entender isso, pense em você. Não há dias que tu tá emplastado, não quer fazer nada e é invadido por preguiça? Já em outros dias tu tá bem-humorado, rodeado de amigos, e tem outros que tu tá muito agitado, cheio de energia. Abre aspas, eu sei, essa tentativa de logo do Nescau ficou uma tragédia. Fecha aspas. Bem, apesar das diferenças de humor, tu ainda é a mesma pessoa, certo? O mesmo acontece com a água. Esses 3 estados aqui ainda são água, mas eles estão diferentes, assim como você tá diferente de vez em quando. A diferença é que o que faz eles mudarem não é o humor, mas sim as moléculas, conteúdo da aula anterior. Tu consegue segurar o gelo com os dedos? Mas a água não, né? Só fazendo conchinha. Tá, e o vapor? Tu consegue segurar ele de alguma forma? Pensando nisso, me responde. Como que tu imagina que estão as moléculas no estado sólido? Muito próximas, né? É uma molécula agarrada na outra. Aqui, a união não faz a força, mas sim os sólidos. Isso acontece porque no freezer a energia é muito baixa. Tá, aí tu tira o gelo do freezer. O calor do ambiente faz as moléculas se agitarem e elas começam a se desgrudar. Quando termina esse processo, tu não vai mais poder segurar essa água com os dedos, porque as moléculas já não estão assim tão próximas. E se tu puser essa água no fogo, a grande energia vai agitar tanto, mas tanto as moléculas que elas ficarão muito distantes umas das outras. É o estado gasoso. Parte da água da chaleira vai virar vapor. Essa questão do estado gasoso ela é tão importante que a gente vai fazer um raio-x dessa chaleira e ver ela mais de perto. Tá, quando a chaleira está no fogo, a parte de baixo dela vai esquentar primeiro, porque ela está mais perto da fonte de energia. Portanto, as moléculas de água do fundo da chaleira vão se agitar. Isso vai aparecer em forma de bolhas. A bolha, como tu sabe, é mais leve e vai fazer um movimento de subida. Esse vapor fica pressionando as paredes da bolha, ele tá louquinho para estourar. Quando essa bolha chega na parte superior do líquido, ela finalmente estoura e libera o vapor que estava armazenado dentro da bolha. Esse vapor, quando chega perto da tampa, onde a energia é menor porque está mais longe do fogo, faz as moléculas da água voltarem a se aproximar. E é por isso que na base da tampa teremos a formação de gotinhas. Este fenômeno se chama condensação. A palavra condensar quer dizer ocupar um espaço menor, apertar, se tornar mais denso. O espaço verde é o que sobrou após a palavra condensar se condensar. E isso também ocorre com as moléculas. Se elas ocupavam um grande espaço porque estavam no estado gasoso e se aproximaram, ora, elas se condensaram, voltaram para o estado líquido. Gente, esse conceito é mega importante, ele vai voltar. As moléculas da parte de cima da chaleira, onde é mais frio, elas estão mais próximas. Então, por estarem densas, elas afundam para o fundo da chaleira. Ao chegar perto do fogo, o ciclo recomeça. E esse vapor sendo liberado quando as bolhas chegam à superfície é o que tu vê saindo de dentro do bico da chaleira. Agora, quer saber de uma coisa incrível? O vapor, ele é invisível. Tá, agora tu deve estar pensando, não é invisível, eu consigo ver. Então, olha isso aqui. A chaleira, que tem água fervendo, ela está numa temperatura bem alta, né? Portanto, o vapor que vai sair de dentro dela também vai estar em altas temperaturas. Tu pode, inclusive, se queimar nesse vapor. Porém, quando ele sai de dentro da chaleira, esse vapor encontra um ambiente bem menos quente, ou seja, mais frio, representado aqui pela cor azul. Portanto, as moléculas super agitadas e afastadas que saíram da chaleira se aproximam, formando aquela nuvem que sobe na tua cozinha. Peraí, as moléculas estavam ocupando um grande espaço e se apertaram. Já sei, é uma condensação. Isso, o que tu tá vendo é o vapor se tornando microgotículas que tu enxerga como uma nuvem.
Se do lado de fora estivesse a mesma temperatura da chaleira, tu não veria nada, porque as moléculas seguiriam muito agitadas. Entendeu? Então, condensar é diminuir o espaço ocupado. Ou seja, o leite condensado não deveria nunca se chamar assim, porque ele expande todos os espaços da nossa barriga até o quadril. Tá, agora pensa num dia quente. As moléculas desse lago, elas estão em estado líquido. Quando a energia do Sol chega no lago, ele agita as moléculas e elas vão pouco a pouco se tornando vapor. E como eu disse, ele é invisível. Portanto, a energia é o que causa a evaporação. Então fica fácil deduzir que em dias quentes eu tenho muito mais chance de ter muito vapor de água na atmosfera, porque a energia fez muita água evaporar, e esse é justamente o conceito de umidade. Aliás, em dias muito úmidos parece que o calor é muito maior, não é? Sabe por quê? Porque o nosso suor, quando ele evapora, ele resfria a pele e ajuda a baixar a nossa temperatura. Porém, quando o dia está com muito vapor de água, ou seja, muito úmido, o nosso suor não consegue evaporar e piora a sensação térmica. É como tentar se secar dentro de uma piscina, impossível. Bom, tu já sabe que o vapor é invisível, mas para tu entender melhor, eu deixei ele visível aqui. Quando a água evapora por causa da energia, o vapor que é leve vai subir. Ué, por que mudou de cor? E por que tem uma Elsa ali? Ora, quanto mais longe eu estiver da superfície, menor é a temperatura. Aquelas moléculas não estão mais agitadonas, elas já se aproximaram. O que eu vou ter lá em cima no céu, então? Ops, acho que passou uma dica aqui. Isso aí, uma nuvem. A nuvem é o vapor de água que condensou, muitas microgotículas que se tornaram visíveis. Dentro da nuvem, essas gotículas elas vão se aproximando e se tornando cada vez maiores. Se em dias quentes tenho muita evaporação, há muito mais chances de eu ter mais formação de nuvens, porque muito vapor subiu e condensou. Quando essas nuvens elas estão cheias de gota, elas vão se tornando pesadas, a gravidade começa a meter aquela pressão e chega uma hora que não dá mais para segurar e chove. É como a tua bexiga, que aguenta uma determinada quantidade de líquido e quando chega no limite, tu precisa ir correndo precipitar no banheiro. E tu sabia que não é só você que transpira? A vegetação também. No caso delas, é chamado de evapotranspiração, que nada mais é do que a água que é absorvida pelas raízes e que subiu até as folhas. Essa transpiração também vai para a atmosfera. E o solo mais perto da superfície, onde é mais quente, também tem água evaporando, de forma mais lenta, é claro. Agora, pensa na floresta amazônica, quanta transpiração essas árvores não mandam diariamente para a atmosfera. Com base no que tu viu até aqui, é fácil deduzir que se eu tô perto de rios, lagos ou mar, é muito maior a chance de eu ter formação de nuvem, porque para evaporar eu preciso de água. Ué, cadê a nuvem que estava aqui? O deserto comeu. Sim, gente, no deserto não tem nuvem, afinal, quase não há presença de água, vai evaporar o quê? E é por isso que o céu do deserto é um dos mais lindos do mundo. Aliás, ideal para pedir alguém em casamento e levar umidade ao deserto através de muitas lágrimas. E para finalizar, pensa em alguém que tá de saco cheio e com a impaciência subindo. Aí tu vai lá e irrita a pessoa mais um pouco e a impaciência sobe mais um pouquinho, até que ela finalmente estoura. A cota foi preenchida e a impaciência chegou no limite. O mesmo acontece com a umidade, só que esse estouro ele vem em forma de chuva. Não entendeu? Então olha só. Esse retângulo cinza está representando a atmosfera. Já a umidade absoluta do ar indica quanto de vapor de água tem nessa atmosfera num determinado momento. Neste caso aqui, são 60%. Agora, percebe que tem esse pedaço ainda para preencher que está vazio? Pois isso é a umidade relativa do ar, que em termos simples seria quanto falta preencher de vapor d'água na atmosfera para que chova. Neste caso, falta 40%. No próximo vídeo, eu vou explicar o porquê dela ser chamada de relativa. Então, se tu tá em dúvida se leva ou não um guarda-chuva, olhar a umidade relativa do ar pode ser uma boa opção. Bom, essa aula ficou um pouco maior, mas como eu disse, o assunto é ardido. Na próxima aula, a gente vai falar de precipitação, aquele fenômeno meteorológico que aproxima a família brasileira na praia. Afinal, quando a chuva chega, todo mundo se junta para jogar carta. Mas isso é assunto para o próximo Goteira. Até lá!